Eu durante um tempo, antes de eu fazer jiu-jitsu, eu via bastante resistência da igreja por conta de arte marcial, por causa de karatê, jiu-jitsu, judô, por conta da hierarquia, por conta do respeito que os atletas têm com a arte marcial e com os companheiros. Mas de um tempo pra cá, eu acho que desde quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, tem 14 anos que eu treino jiu. Eu nunca mais ouvi falar desses preconceitos da igreja. Talvez porque a gente trabalha com igrejas que eu acho que nem passa na cabeça dessa galera de ter preconceito. Então, pra gente passar batido. Você já sofreu algum preconceito, Silvio, por conta disso? Na verdade, existem algumas preocupações quando a gente vai implantar um polo dentro da igreja. A maior pergunta que é feita é, mas e aí? As crianças vão falar palavrão, né? As crianças... Porque quando é projeto social, ele não é direcionado às crianças da igreja, sim, apesar de elas participarem. É aberto e eu deixo isso bem claro. Inclusive, o que eu deixo bem claro também quando a gente abre os polos é que a prioridade são para as crianças que realmente não têm condições nenhuma de pagar uma academia, de fazer parte de um esporte de elite que é o jiu-jitsu hoje, ou o boxe, ou qualquer outro que a gente implantar. Então eu deixo isso claro para os pastores. E aí quando vem uma criança de fora, aí a preocupação deles, e é uma preocupação válida, é o quê? Vai chegar aqui, vai falar palavrão. Como é que a gente funciona? Eu falei, então, é exatamente isso. O que eu falo para os pastores e para a galera que abraça o projeto aqui a gente vai ensinar para ele o que ele não aprendeu. Então se ele falar um palavrão aqui, ele vai saber das regras. Então ele vai provavelmente ficar de castigo, ou ele vai ser punido dentro do esporte. Aí agora é bom deixar claro o que é uma punição dentro do esporte, né? Para uma criança e um adolescente. Senão o pessoal vai falar, os caras descem o cacete na criança lá, né, mano? Não, calma. Né, mano? Quando a gente fala de punição dentro do esporte, é uma punição que deixa ele mais forte. Como? A gente fala para ele fazer flexão. Então, você falou palavrão, você vai fazer 20 flexão. E se falar de novo, vai aumentar para 40. Vai fazer abdominal. Você não pode sair do tatame sem cumprimentar. Você não pode sair do tatame sem pedir para o seu professor. Você precisa respeitar todas as hierarquias. O pastor, o professor, os voluntários. Então isso eu deixo claro na abertura dos polos, que essa doutrina, ela é colocada junto com o professor que vai. O professor já está ciente que isso precisa ser colocado. Então a resistência que a gente tem é sobre isso. Por exemplo, na minha igreja, quando eu fui abrir, as perguntas eram essa, né? Mas o pessoal vai vir aqui a um lugar sagrado e tal, e aí entra... Quando você encontra uma pessoa um pouco mais religiosa, ela se preocupa com isso. Eu não acho errado ela se preocupar com isso, porque é um lugar onde a gente se ajunta para adorar e buscar a Deus, né? Mas aí eu deixo claro para eles o seguinte: é melhor essa criança de repente soltar um palavrão dentro da igreja e a gente ajudar a tirar isso dele, ou deixa ele excluído no mundo falando palavrão na rua? Deixa ele falar aqui que ele vai ser punido, ele vai aprender que isso é feio, ele vai aprender que isso não pode, ele vai aprender que ele tem outras palavras que pode substituir às vezes o que ele está sentindo, não precisa ser exatamente um palavrão. Então tudo acaba entrando. Eu acho que quando a gente entra dentro das igrejas, a gente acaba até abrindo a mente um pouco dos pastores, né, e da galera, porque a galera imagina exatamente isso: briga, vão sair na mão, vai desrespeitar o pastor. E aí quando a gente traz a visão do projeto, aí o pessoal fala, que da hora, é isso mesmo, vamos trazer. Então o pessoal abraça, mas tem os questionamentos. Os questionamentos, eles são bastante evidentes mesmo. Eles querem saber, por exemplo, se menino vai lutar com menina, eles querem saber se vai ficar sem camiseta dentro da igreja, eles querem saber bastante coisa antes de começar. É algo que é comum, e a gente entende essa preocupação, né, dos pastores, dos responsáveis pela igreja, para também não virar bagunça, né?